Meus amigos, parece roteiro repetido, hein? Mais uma partida onde o Cruzeiro consegue equilibrar o jogo com o adversário, não sofre tanto, no entanto, mais uma taca, mais uma derrota para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e agora já são 5 partidas sem conseguir uma vitória sequer. E a nossa distância para o Z4, que até então era de certa forma razoável, hoje é de apenas 6 pontos. E sim, cara, tem que ligar o alerta porque o Cruzeiro está em queda livre na competição, né? Mais uma sequência ruim do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. E o que tem salvado a campanha até aqui foi o bom início do campeonato. Bom não, ótimo início. Porque ali a gente fez uma gordurinha que era para ser queimada mais para frente, mas o Cruzeiro já abusou de errar, de perder jogos. E hoje o Cruzeiro termina o primeiro turno com 24 pontos, praticamente com 50% dos pontos que são necessários para não cair para a Série B, podemos dizer assim. Então teremos que manter no segundo turno agora pelo menos uma campanha semelhante com a que nós fizemos no primeiro. Jogo contra o Palmeiras, obviamente que em São Paulo é sempre muito difícil. O Palmeiras, pelo entrosamento que tem, pelo elenco que tem, pelo trabalho longevo que tem, claramente era o favorito para a partida de hoje, mas os caras estavam com o time ali meio mesclado com alguns jogadores reservas e não estavam não numa noite inspirada, não levaram muito perigo ao gol do Cruzeiro. Eu nem acho que tenha sido grande mérito nosso em impedir o poderio ofensivo do Palmeiras, não. Eu acho que é os caras que estavam na lombeira desgramada mesmo e não conseguiram criar muita coisa. Na partida em si, até o gol do Palmeiras, eles conseguiram fazer apenas ali uma jogada bem tramada, numa falta do Veiga, que por sinal é uma arma perigosíssima desse time do Palmeiras, e que o Arthur acabou finalizando por cima de primeira. Ali já dava para os caras terem feito 1-0, assim como o Cruzeiro teve uma chance muito clara de gol também, a única na partida, com o Wesley após uma enfiada de bola muito bonita do Lucas Silva, só que infelizmente o Wesley mais uma vez voltou a perder gol com a camisa do Cruzeiro. Hoje não tivemos bem também no setor ofensivo ali, infelizmente o Vital saiu lesionado logo no início do jogo, e eu achei que o Pepa poderia manter a ideia de ter um time mais ofensivo, colocando o outro jogador, talvez até o Nicão, talvez o Bruno Rodrigues, mas ele optou por entrar com o Machado, jogando assim com 3 volantes no meio campo, talvez o Lucas Silva sendo o cara mais avançado, que não conseguiu articular muito bem o jogo no primeiro tempo, apesar que ele melhorou no segundo, mas eu achei que após a lesão do Vital dava para ter mantido a ideia de jogo ofensiva, mas em poucos minutos o Pepa preferiu mudar e colocar o Machado, que até então viria a fazer a função mais defensiva. Mas assim, foi um jogo morno, cara, frio, os dois times com pouca inspiração e lamentavelmente, né, o Cruzeiro mais uma vez de bola parada, sofrendo gol, do que talvez seja um dos principais pontos positivos do ataque do Palmeiras, essa bola ofensiva aérea. Já havia levado muito perigo com o Veiga cobrando no gol que o Arthur perdeu, e na segunda oportunidade de uma cobrança de falta semelhante de lado invertido, aquela bola, né, por baixo ali, que recai muito rápido, achou o Flaco Lopes em condições de fazer o gol no finzinho do jogo para levar um ponto que até então o Cruzeiro vinha conquistando. Ou seja, cara, normal hoje em dia perder para o Palmeiras em São Paulo. Não dava para criar grande expectativa que o Cruzeiro faria uma brilhante partida e que voltaria com 3 pontos de São Paulo, por mais que em determinado momento foi possível imaginar isso, né? Principalmente até o momento ali em que o Wesley perdeu a chance clara de gol, mas o normal hoje, diante das circunstâncias todas envolvidas, era que o Palmeiras tivesse maior chance de vitória mesmo, como aconteceu. Agora, o Cruzeiro tinha a obrigação de somar pontos nesse jogo, porque deu mole em 2 jogos chaves dentro de casa contra Cuiabá e contra Curitiba, onde o Cruzeiro não conseguiu ganhar, perdeu pontos e, de alguma maneira, precisava recuperá-los contra times que talvez não fosse tão fácil assim, como no jogo de hoje contra o Palmeiras, só que infelizmente falhou-nos na missão mais uma vez. Resta ao Cruzeiro agora tentar fazer um segundo turno equilibrado, né? Talvez melhor do que fez o primeiro, para que não tenha sustos, cara, porque um time de peso como o Cruzeiro, quando vai se aproximando ali de baixo, é complicado sair.
Assim, o alerta tá ligado, mas a situação também não é super preocupante. Tá ali, bobeando, panguando, flertando com a parte inferior da tabela, mas ainda não estamos lá no meio da zona da confusão. Então, antes que entre, precisa melhorar e principalmente precisa voltar a ganhar jogos, porque tá foda vir fazer análise aqui de jogo e o Cruzeiro foi bem, foi equilibrado e perdeu. O Cruzeiro tem criado pouco ofensivamente e quando cria não tem conseguido aproveitar. Esse que é um problema crônico do Cruzeiro desde o início do ano. E só não estamos pior porque a nossa defesa ainda assim tem conseguido equilibrar bem as coisas lá atrás. Né? O Cruzeiro, se eu não me engano, é a terceira melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Então, assim, são os poucos gols que nós tomamos que estão nos permitindo estarmos hoje fora da zona de rebaixamento. Porque se a defesa tivesse tão mal quanto o nosso ataque está, com certeza estaremos bastante enrolados neste momento. Triste, né, cara? Porque um pontinho hoje de São Paulo seria de muito bom grado. Né? O Palmeiras dispensa comentários para o trabalho do Abel Ferreira lá, time entrosado, coeso, rápido, que sabe o que fazem de campo, é veloz na frente, tem jogada aérea. Então os caras têm muitas alternativas para conseguir fazer gols. Enquanto o Cruzeiro meio que tenta trocar passes pelo meio, às vezes atacar pelas laterais, mas algo sem muito, sei lá, sem muito padrão. O Cruzeiro ainda não achou o caminho, né, para fazer com que o seu ataque seja eficiente. O Rafael Elias hoje até foi bem no primeiro tempo, eu gostei dele, tentando fazer pivô, recebendo bola e já colocando na frente para tentar correr, abrir o campo, chutando de fora da área. Teve um chute perigoso dele de fora da área que conseguiu um escanteio pra gente. Teve um outro chute do William que desviou e também foi escanteio. E a chance perdida do Wesley. Né? Talvez tenha sido essas as três principais chegadas do Cruzeiro à frente. E é muito pouco, se tratando de um jogo aí onde tivemos mais de 100 minutos de futebol jogado. Torcer para que agora, na próxima rodada contra o Corinthians, a gente consiga vencer dentro de casa, reencontrar o caminho das vitórias, porque se ficar nessa de que fez um jogo equilibrado, que não sofreu, mas que ainda assim perdeu, não vai dar certo, porque no fim das contas, o que importa mesmo são os 3 pontos e o time subindo na tabela. E o Cruzeiro já está aí na sua segunda sequência terrível dentro do Campeonato Brasileiro, sem conseguir encontrar o caminho da vitória. Deixe aí abaixo nos comentários a sua opinião sobre a partida de hoje, quem foi melhor, quem foi pior, e se a gente merecia ter perdido esse jogo de hoje. Forte abraço, tamo junto, vamos que vamos, é nóis.